Há muito tempo atrás, em um remoto monastério, um grande monge estava deitado em seu leito de morte. A sabedoria emanava de seus olhos serenos, e mesmo em seus momentos finais, ele desejava transmitir um importante ensinamento ao seu jovem sucessor. O sucessor, um monge de coração puro e ávido por aprender, estava ansioso para ouvir as palavras finais do seu amado mestre. A notícia de que o grande monge estava prestes a partir atraiu uma multidão de discípulos, moradores do vilarejo próximo e curiosos que esperavam ouvir suas últimas palavras. Todos reconheciam a sabedoria e a compaixão que emanava do monge ao longo de sua vida. A aura de paz que ele irradiava atraía todos a seu redor, e todos tinham profundo respeito por suas palavras. O momento chegou, e o grande monge reuniu todas as suas forças para falar ao sucessor e aos presentes. Com serenidade e seriedade, ele disse: meu caro sucessor, lembre-se sempre e nunca permita um gato em sua vida. Surpresa e perplexidade tomaram conta dos presentes, incluindo o jovem monge que agora se perguntava sobre o significado daquelas palavras enigmáticas. Mesmo após o monge partir, sua mensagem ecoava na mente de todos. O sucessor, intrigado com o significado do enigmático ensinamento, foi procurar a ajuda de um velho monge que havia vivido com o mestre nos últimos anos e conhecido sua vida de perto. O velho monge, apesar de não ter sido escolhido como sucessor devido à sua idade avançada, era um sábio conselheiro. Curioso com a última declaração do mestre, o jovem monge se aproximou do sábio e compartilhou suas preocupações. O velho monge, com um olhar penetrante e compreensivo, começou a narrar a longa história por trás daquele enigmático ensinamento. O mestre, em sua juventude, havia renunciado à sua vida mundana, deixando para trás esposa, filhos e a casa onde morava. Em busca de uma vida de contemplação e iluminação, ele escolheu viver na isolada selva, onde a natureza majestosa e silenciosa o envolvia com sua serenidade. Próximo à selva, existia um humilde vilarejo que, ao conhecer a presença do grande mestre, decidiu acolhê-lo. Ofereceram-lhe abrigo e comida, sentindo-se honrados por ter um monge como parte de sua comunidade. Conscientes de sua escolha de vida, os aldeões construíram uma pequena cabana de bambu para o mestre. No entanto, como a vida muitas vezes apresenta desafios, logo surgiu um problema inesperado. Ratos infestaram a cabana do mestre e começaram a danificar suas duas únicas roupas. Diante dessa situação, o monge enfrentou um dilema, pois suas vestes estavam em risco, e ele não queria perder o pouco que tinha. Os aldeões, preocupados com o bem-estar do mestre, ofereceram uma solução simples: um gato. Acreditavam que o gato afastaria os ratos e resolveria o problema das roupas danificadas. O monge, acolhendo a sugestão, adotou o gato, acreditando que sua presença traria paz à sua cabana. Contudo, com o gato veio uma nova responsabilidade. O monge precisava cuidar do animal, alimentá-lo e garantir seu bem-estar. Isso obrigava a fazer frequentes viagens ao vilarejo para suprir as necessidades do felino. Além disso, o monge percebeu que alimentar o gato também implicava um ônus maior sobre os aldeões, que forneciam comida para ele e para o gato. Diante dessa nova situação, os aldeões ofereceram ao monge uma solução ainda mais grandiosa: uma vaca. Acreditavam que a posse de uma vaca tornaria o monge mais independente, pois ele teria leite suficiente para si e para o gato, sem precisar depender da generosidade alheia. Com a vaca, a vida do monge parecia completa, e ele poderia viver com tranquilidade, provendo a si mesmo e ao seu felino companheiro. No entanto, cuidar da vaca exigia ainda mais esforço. O monge precisava alimentá-la, garantir que tivesse água e pasto suficientes, além de cuidar da limpeza do local onde a vaca ficava.
A situação começou a se tornar cada vez mais complexa, e o monge percebeu que sua vida, que antes era simples e desapegada, agora estava cada vez mais repleta de responsabilidades. Os aldeões, notando a crescente preocupação do monge com as demandas da vaca, apresentaram-lhe uma solução aparentemente simples. Disseram-lhe que havia uma viúva no vilarejo que havia perdido seu marido e estava sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Acreditavam que, se conseguissem persuadi-la, ela estaria disposta a servir o monge, trazendo-lhe comida e ajudando com a vaca. Dessa forma, ele não precisaria ir todos os dias ao vilarejo para suprir suas necessidades. Ao ouvir essa proposta, o monge ficou hesitante, preocupado com o fato de envolver outra pessoa em suas responsabilidades. Mas os aldeões insistiram que a mulher estaria feliz em servir um monge como ele e que, ao fazê-lo, ela encontraria um propósito e um lar. Confiando na sabedoria dos aldeões, o monge concordou com a ideia, e eles foram até a humilde moradia da viúva. Ela era uma mulher gentil e acolhedora, com um sorriso doce e olhar amável. Diante da proposta de cuidar do monge e da vaca, ela ficou emocionada e concordou prontamente. Sentiu que, ao servir o mestre, encontraria um novo sentido para a sua vida. Assim, a viúva começou a cuidar da vaca e a fornecer alimento e cuidados ao gato também. O monge, agradecido pela generosidade dela, decidiu retribuir ajudando-a em suas tarefas diárias. Juntos, eles trabalhavam incansavelmente no campo, plantando e colhendo alimentos para a comunidade. Enquanto passavam mais tempo juntos, o monge e a viúva começaram a conhecer um ao outro profundamente. Descobriram interesses e sonhos em comum e uma conexão especial surgiu entre eles. Lentamente, o sentimento de amizade deu lugar a um sentimento mais profundo. O monge, que havia abandonado a vida mundana em busca da iluminação, agora se encontrava diante de um dilema inesperado. Ele se perguntava se poderia encontrar a felicidade em uma vida que havia renunciado e que, aos poucos, voltava a trilhar. Com o tempo, a amizade floresceu em amor, e a viúva engravidou. A notícia da gravidez trouxe uma mistura de emoções ao monge. Ele sentia alegria pela vida que estava se formando, mas também uma sensação de conflito interno. Em uma manhã tranquila, enquanto contemplava o horizonte, o monge se viu refletindo sobre sua jornada. Lembrou-se de seu voto de renúncia e se questionou se deveria ter permitido que sua vida tomasse outro rumo. Ele sentia um conflito entre o amor que nutria pela viúva e o desejo de se manter fiel à sua busca espiritual. Com o nascimento da criança, o monge viu sua vida tomar uma nova dimensão. Ele se encontrava dividido entre o amor que sentia por sua família improvável e o desejo de seguir o caminho da renúncia e contemplação. Foi nesse momento de introspecção que a declaração enigmática de seu mestre ressoou em sua mente. Ele compreendeu que o gato em sua vida representava todas as distrações e apegos que podem surgir, mesmo quando a intenção inicial é nobre. A história do gato, a vaca e a viúva se tornou uma metáfora de como permitir que pequenos apegos cresçam pode levar a mudanças significativas em nossa trajetória de vida. Assim, o jovem monge aprendeu a importância de manter a mente alerta e vigilante, evitando que os pequenos apegos ganhassem controle sobre suas decisões e sentimentos. Ele percebeu que, em busca da verdadeira felicidade e paz interior, era essencial evitar que a mente fosse dominada por desejos efêmeros e impulsos passageiros. Essa lição se tornou um guia para sua jornada espiritual, lembrando-o de que a verdadeira felicidade e liberdade vem de desapegar-se do superficial e cultivar o amor incondicional e a compaixão em seu coração. Ele encontrou equilíbrio em sua vida, orando tanto a busca espiritual quanto suas responsabilidades familiares, entendendo que o caminho para a iluminação estava enraizado na aceitação,
compreensão e sabedoria.